Olha lá, pessoal. Segundo ano, bom dia, boa tarde. Nós vamos falar sobre interação eletrostática. Força de interação entre as partículas que compõem os estados da matéria. Em nosso planeta, a água encontra-se nos estados sólido, líquido e gasoso. A água doce disponível no máximo 0,3% de toda a água do planeta já teria sido totalmente consumida se não fosse o ciclo hidrológico, que envolve, sob a ação de energia solar, o movimento contínuo das águas, distribuindo-as em diferentes regiões do planeta. O estado sólido nas geleiras e calotas polares. No estado líquido nos oceanos, mares, rios, lençóis freáticos, etc. E no estado gasoso, o vapor da água na atmosfera. Esse movimento se dá por meio de transformações, algumas envolvendo mudanças de fase, como a evaporação, a transpiração e a condensação, que culminam com a precipitação de água na forma de chuva e sua infiltração na camada subterrânea do solo. Esses processos de evaporação, transpiração e condensação estão representados aqui. Olha lá, a água sólida, menos energia, se transforma em líquido, menos energia em gasoso. O gasoso, mais energia, se transforma em água líquida, e a água líquida, mais energia, se transforma na água sólida. A passagem de uma substância do estado sólido para o líquido, fusão, ou do líquido para o gasoso, vaporização, provoca uma desorganização das suas moléculas. As forças intermoleculares são rompidas durante esse processo, em razão do afastamento das moléculas. Então eu tenho aqui o ciclo hidrológico, que eu tenho como a água se transforma nos três tem a precipitação da chuva, neve, a água líquida, que faz transpiração e se transforma em nuvens, que ocorre a condensação e o ciclo ocorre. A água é acumulada no lençol freático. Questão resolvida. Considerando que a água quimicamente pura, esteja ela no estado sólido, líquido ou gasoso, é constituída unicamente das partículas de H2O. Como explicar em nível microscópico o que ocorre para que a água possa existir nesses três estados físicos? No estado sólido, as partículas de H2O possuem pequena liberdade de movimentação e ocupam posições fixas e apenas vibram. No estado líquido, as interações entre as partículas são mais fracas, a energia recebida permite maior liberdade de movimentação, o suficiente para que a água se mantenha líquida. No estado gasoso, as interações tornam-se mais fracas, as partículas mantêm-se muito afastadas, desorganizadas e com grande mobilidade, o suficiente para que a água permaneça nesse estado. Agora vamos para os exercícios. Olha lá, pessoal, vamos fazer o exercício então. Após estudar o comportamento dos materiais, sólido, líquido e gasoso, e a questão resolvida que nós fizemos, represente com desenhos como estão as partículas nos estados sólidos, líquidos e gasosos. Então a partícula, eu vou representar que cada um dos compostos estão num becker. Digamos que isso é um becker, que a água vai estar no estado sólido. Eu tenho também um becker, onde a água vai estar no estado líquido. Eu tenho um outro, onde ela vai estar no estado gasoso. Como que eu represento? No estado sólido, as partículas estão muito próximas e com pouco movimento. Então as partículas aqui, elas estão bem próximas umas das outras, tem pouca liberdade de movimento. No estado líquido, as partículas elas já têm um pouco de movimento, então elas estão mais afastadas umas das outras. E no estado gasoso, elas têm muita liberdade e muito afastadas umas das outras. Vamos lá, pessoal, força de interação explicando as propriedades. As interações de moléculas decorrem da existência de forças denominadas intermoleculares. Tais interações estão relacionadas com a mudança de estado físico da matéria, conforme ilustrado no esquema a seguir. Olha lá, a água e o éter. Após certo tempo, a água continua com a mesma quantidade e o éter evaporou. Então, o esquema mostra que o éter evaporou mais intensamente do que a água. Esse fato evidencia que as forças intermoleculares existentes no éter são mais fracas
do que as existentes na água. Quanto menor a intensidade forem as forças intermoleculares, mais volátil será a substância e menor será a sua temperatura de ebulição, ou seja, mais fácil ela vai evaporar. As forças intermoleculares são genericamente denominadas forças de Van der Waals, que foi quem propôs a existência dessa força, afirmando que as forças intermoleculares são extremamente importantes, haja vista que determinam todas as propriedades físicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade das substâncias. Agora vamos conhecer os 3 tipos de forças intermoleculares que podem existir entre substâncias formadas por ligação covalente. Elas podem ser dipolo induzido, dipolo permanente e ponte de hidrogênio. Forças de dipolo induzido. Essas forças ocorrem em todos os tipos de moléculas, mas são as únicas que acontecem entre moléculas apolares. Quando essas moléculas estão no estado sólido ou líquido, devido à proximidade existente entre elas, ocorre uma deformação momentânea da nuvem eletrônica, originando polo. Alguns exemplos de substâncias formadas por moléculas apolares que interagem por forças intermoleculares, dipolo induzida, exemplo, gás hidrogênio, oxigênio, flúor, o cloro, o dióxido de carbono, o metano e o etano. Força de polo-dipolo. Esse tipo de força é característico de moléculas polares. Veja como exemplo a interação do ácido clorídrico sólido. Esse tipo de interação é o mesmo que ocorre entre os íons sódio e cloro do retículo do cloreto de sódio, ligação iônica, porém com menor intensidade. Alguns exemplos de substâncias polares em que as moléculas interagem de polo-dipolo: HCl, HBr, H2S, CO, HCCl3, SO2. A ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, por ser muito mais intensa, é um exemplo extremo da interação de polo-dipolo e ocorre mais comumente em moléculas que apresentam átomos de hidrogênio ligados a flúor, oxigênio e nitrogênio, os quais são altamente eletronegativos e que por isso originam dipolos muito acentuados. Outros exemplos clássicos em que se verifica a existência das pontes de hidrogênio são entre o HF e o NH3, quando encontrados no estado sólido e líquido. O conhecimento da polaridade das forças intermoleculares é fundamental para entender as propriedades como temperatura de fusão, temperatura de ebulição e solubilidade. A seguir, uma questão resolvida, 4 substâncias representadas por moléculas: o C2H6, o C4OH, o CCCOH e o C3HO. No estado líquido, os tipos de força intermolecular que existem em cada uma dessas substâncias são, olha lá, resposta, alternativa B. As moléculas 1 e 4 possuem forças de Van der Waals do tipo dipolo induzida, também chamadas forças de London, porque elas são hidrocarbonetos, possuindo somente os átomos de carbono e hidrogênio, e portanto são apolares. Já as moléculas 2 e 3 possuem hidroxila, ou seja, o H ligado ao O. Devido a isso, a interação intermolecular que se estabelece é ligação de hidrogênio. Agora vamos fazer os exercícios. Para responder a questão, numere a coluna B, que contém algumas fórmulas de substâncias de acordo com a coluna A, na qual estão relacionados tipos de interações intermoleculares. Então eu tenho na coluna A ligações de hidrogênio, dipolo induzido e o dipolo-dipolo, que é o dipolo permanente. Então, vamos lá. O ácido fluorídrico ocorre então ligações de hidrogênio. O cloro, que é uma substância ligada por ligação covalente, lembra lá? Ligação covalente, dipolo induzido. O dióxido de carbono, dipolo induzido. O NH3, ligações de hidrogênio. O HCl, dipolo permanente ou dipolo-dipolo. O dióxido de enxofre, dipolo-dipolo. O BF3,
dipolo induzido, e o CCl4, dipolo induzido. Olha lá, pessoal, atividade 3, forças intermoleculares, exercício 3D, 3E, página 38. Explique quais são as forças intermoleculares que ocorrem entre as moléculas a seguir. O acetaldeído é uma substância orgânica formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. E a interação que ocorre entre eles é dipolo-dipolo. A amônia, lembra lá, ligado a nitrogênio, hidrogênio ligado a nitrogênio, ligações de hidrogênio. O bromo é uma substância covalente, portanto, induzido. E aqui também tem nitrogênio, ligações de hidrogênio. Olha lá, dadas as substâncias, responda quais são polares e apolares. Então, as polares são o HF e o NH3. E eu tenho também o HCl, que é polar, e tenho o H2S, que é polar. Agora, quem é apolar? É o CS2, é apolar. E só o CS2 que é apolar. Agora, cada molécula interage por qual força intermolecular? Olha lá, eu tenho o HF, ele vai interagir por ligações de hidrogênio. O NH3 vai interagir por ligações de hidrogênio. O HCl vai interagir por dipolo-dipolo. O H2S vai interagir dipolo-dipolo. O HI vai interagir ligações de hidrogênio. E o HF vai interagir ligações de hidrogênio. Ok? Agora eu tenho qual delas apresenta um comportamento diferenciado e por quê? Todas elas então aqui são polares e apenas essa polar. Por isso então que eu tenho essa diferença no comportamento, que o CS2 tem um dipolo induzido e não dipolo-dipolo como as outras. Ok?